Olá! Estamos de volta para mais uma aula no curso A Carta aos Hebreus. E desta vez trazendo uma passagem verdadeiramente espinhosa. Na verdade, muitos se afastam dela, ou porque não conseguem entender o que está acontecendo aqui, ou porque são contra os que acreditam. Estas polêmicas ocorrem porque este texto traz à tona um claro exemplo do que acontece quando deixamos que nossas preferências pessoais, nossas tradições doutrinárias ou o desconhecimento falem mais alto do que a Escritura Santa. A solução é deixarmos o texto nos doutrinar. E como vimos na última aula, depois de exortar a comunidade a não abandonar a congregação, o autor da carta agora segue em advertir os membros acerca do perigo que correm ou que corre qualquer um que trata com indiferença o sacrifício de Jesus. Estamos, portanto, com mais uma das passagens de advertência em Hebreus. Para muitos, é a quarta e última, para alguns, a penúltima. Estas passagens, elas têm produzido muito debate sobre suas consequências, como veremos no final da aula. E um dos mais recentes trabalhos sobre este tema encontra-se neste livro que eu trouxe para você ver aqui, onde são debatidas 4 posições. Aqui nós temos 4 posições sobre as passagens de advertência em Hebreus. O que é que nós temos? A conclusão que eu posso dizer para você sobre este livro é a seguinte: há uma convergência, os 4 autores que estão aqui debatendo essas 4 posições, todos eles concordam que são de fato advertências, ou seja, que devem ser seguidas para que não hajam consequências graves, gravíssimas, extremamente sérias. Esta é a convergência. E para por aqui, porque as divergências se abrem em relação às consequências. Interessante, informativo, mas apenas mais bagagem para a continuação do debate. A passagem desta aula será dividida em 2 partes. A primeira parte nós chamamos Não há outro sacrifício, versículos 26 e 27. E o Senhor julgará o seu povo, a segunda parte, versículos 28 a 31. Vamos antes proceder à leitura do nosso texto desta aula. Hebreus capítulo 10, versículos de 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E agora vamos direto à primeira parte do nosso estudo. Não há outro sacrifício. Versículos 26 e 27. Na passagem anterior, que compreendeu os versículos 19 a 25, o autor pediu para que um encorajasse o outro naquela comunidade, que estimulassem uns aos outros a prática do amor e das boas obras, e que não abandonassem a congregação, em especial porque aquele dia se aproxima. Agora, o versículo 26 começa, de acordo com algumas versões, assim: se voluntariamente continuarmos no pecado, de acordo com a versão revisada. Se vivermos deliberadamente em pecado, nova versão internacional e a revista e atualizada. Se pecarmos deliberadamente, a tradução ecumênica da Bíblia. Se teimarmos em continuar pecando, a versão da CNBB. Se nós desejosamente persistirmos em pecar, que é a versão preferida dos estudiosos em inglês. O que significa tudo isso? É importante que você saiba que o Antigo Testamento fazia diferença entre pecados intencionais
e não intencionais. Vamos ver as referências onde isso ocorre, mas desta vez você fará as leituras, dada a quantidade de textos deste encontro. Levítico, capítulo 4, versículos 2 e 13, você encontrará um exemplo de pecados não intencionais. Números, capítulo 15, versículos 30 e 31, é o exemplo para pecados intencionais. Interessante. Mas isso tem a ver com nossa passagem em Hebreus? Não. Aqui não se refere a um pecado isolado, mas a um estado de pecado. Trata-se de viver no pecado, ou seja, pecando, e não de um pecado cometido uma única vez, para o qual há o sacrifício de Jesus para aqueles que estão na nova aliança. O escritor continua: depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Quando ele fala de conhecimento, significa que não é pecado por ignorância. E verdade significa o ensino sobre a oferta, uma vez por todas, de Jesus, como sacrifício que purifica os cristãos completamente da culpa de todos os pecados. E aí nós lemos: já não resta mais sacrifício pelos pecados. O pregador agora lembra que a obra de Jesus foi suficiente. Acabou, como vimos aqui no versículo 18 deste capítulo 10. Desse modo, se o perdão de pecados é definitivamente dado em Cristo, então o pecado aqui é a desconsideração, o desprezo, a rejeição da obra de Jesus como suficiente. E é provavelmente o que estava acontecendo ali naquela igreja, naquela comunidade. Por causa da perseguição, aqueles membros daquela igreja lá de Hebreus estavam querendo voltar para as suas antigas práticas religiosas, portanto, abandonando Jesus. Diante desta situação em que se conhece a verdade e onde Deus é desafiado continuamente, o versículo 27 diz o que sobra para alguém nesta condição. Ali nós lemos uma expectação horrível de juízo. Vamos explicar isso. Expectação está ligado ou significa esperança. Esperança baseada em direitos ou promessas. É o mesmo que dizer que alguém está esperando ou aguardando alguma coisa. Um bom exemplo disso é o que vimos recentemente, onde Cristo tem a expectativa de que seus inimigos serão colocados debaixo de seus pés. Nós lemos no versículo 13 deste capítulo 10. Mas os que desprezam o sacrifício de Jesus têm somente a expectativa, ou seja, podem esperar apenas um horrível juízo. Horrível é uma palavra que só ocorre em Hebreus. A palavra grega aqui só ocorre em Hebreus. Nós a veremos ainda neste capítulo, no versículo 31 e no capítulo 12, versículo 21. Significa que aqueles que não temem a Deus em suas vidas devem encarar Deus como um medonho, um terrível e atemorizante juiz. E juízo, que também significa julgamento aqui, significa que a reação, a resposta de Deus não será uma coisa sem motivo. Digamos assim, Deus ficou com raiva e aí ele vai dar a resposta dele. De jeito nenhum. Deus não é desse jeito. Quando fala de juízo, significa que isso virá, a consequência virá depois de pesada a situação. É isso mesmo. Depois de pesada a situação, depois de haver um julgamento, aí sim, Deus virá com sua consequência. Como se isso não bastasse, o pastor continua: e fogo vingador prestes a consumir os adversários, e um ardor de fogo que há de devorar os adversários, de acordo com outra versão. No original, é bom que se deixe bem claro, a palavra em grego é zelo de fogo. O significado disso é que Deus, diante desse pecado, reagirá inteiramente contra os que assim agirem. É importante dizer que o autor de Hebreus está aqui citando uma passagem sobre o zelo de Deus que se encontra em Isaías capítulo 26, versículo 11. Confira lá. Mas há uma enorme diferença. Desta vez,
não é em oposição aos de fora, como vimos ali na passagem de Isaías 26:11. Não, desta vez é em oposição é contra aos de dentro, contra os do próprio povo de Deus. E agora chegamos à segunda parte, o Senhor julgará seu povo, versículos 28 a 31. O autor agora faz uso de um argumento já usado antes, como vimos no capítulo 2, versículos de 1 a 4. O argumento é conhecido como do menor para o maior. Na última vez, quando nós estudamos lá no capítulo 2, foi chamado de a fortiori. Mas o significado é o mesmo, do menor para o maior. Você pode conferir em detalhes tudo isso lá na aula 3. Em resumo, o argumento do menor para o maior tem a seguinte forma: se na situação X acontece tal consequência, que dirá na situação Y? Os versículos 28 a 29 nos mostrarão exatamente isso. A palavra usada no versículo 28 para rejeitar é mais do que apenas anular, pôr de lado. Rejeitar tem um sentido de tratar com traição ou quebrar a fé. É bem mais pesado. Não há ignorância aqui. Tudo é feito com intenção, deliberadamente. Deliberadamente significa intencionalmente, ou seja, de modo intencional. Há vontade de fazer isso. Foi planejado. Mas veja que quando isso ocorria na antiga aliança, e aqui que é o menor, quando isso acontecia na antiga aliança, o pecador, ele morria segundo o regulamento, afirmado em nossa passagem, e encontrado em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Veja, este é o lado menor do argumento aqui do autor de Hebreus. O versículo 29 fala agora do lado maior. O pastor não diz qual é a punição, mas pede para que imaginemos qual deveria ser a pena para quem pecasse deliberadamente, com vontade, com desejo, ou seja, contra a obra de Jesus na nova aliança. Mas como é que alguém poderia pecar deliberadamente agora? Bom, o autor mostra como o pecado voluntário pode ser realizado e ele divide isso em 3 partes. A primeira é pisar o Filho de Deus. Isso é muito grave. No original, em grego, pisar não é simplesmente caminhar sobre alguma coisa. Não, pisar é a palavra usada para o porco quando ele pisava uma semente na lama. No versículo, significa mostrar desprezo, desdém, descaso para alguém. Essa palavra era usada para quem zombava e desprezava juramentos que fazia ou leis que não cumpria. Observe que, para chocar ainda mais, o autor não usa o nome Jesus, mas o solene título Filho de Deus, para deixar claro quem o pecador voluntário está desprezando. O segundo modo como esse pecado pode ser realizado, o autor escreve dizendo: tiver por profano o sangue da aliança. O termo usado para traduzir a palavra tiver é avaliar, calcular. Profano significa comum, ou pior, impuro. É não considerar santo o sangue de Jesus e avaliar como outro sangue qualquer. E em terceiro e último modo, como se pode praticar o pecado deliberado, é ultrajar ao Espírito da graça. Ultrajar é insultar, e neste momento, insultar significa diminuir a honra devida a outro. Em outras palavras, isso é arrogância, orgulho. O versículo 30 fala da experiência que temos de que Deus, no passado, ele puniu aqueles que desprezaram a sua palavra. É o que vemos, por exemplo, em Deuteronômio 32, versículos 35 e 36. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre.
Por fim, o versículo 31 nos diz que cair nas mãos do Deus vivo, estando em pecado, é coisa horrenda. Como muito bem reconheceu isso Davi, o rei de Israel que viveu 1000 anos antes de Jesus. Veja, por suas próprias palavras, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi errou feio ao preferir cair nas mãos de Deus, estando em pecado. Porque no versículo seguinte, nós lemos: Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Não queira cair nas mãos de Deus. Vejamos, diante da mensagem exposta, algumas posições teológicas. Quem são os pecadores que cometeram esse pecado? Há perdão ou não? Qual o destino para eles? Essas perguntas têm desafiado estudiosos desde o 2º século depois de Cristo, pouco depois que Hebreus foi escrito. De um lado, há quem diga que os que cometeram esse pecado eram crentes de verdade, mas perderam a salvação e foram para o inferno. De outro, há os que defendem que esses pecadores nunca foram crentes de verdade, mas participavam na igreja e depois debandaram por causa da perseguição, mostrando que não eram de fato cristãos. Por isso, foram para o inferno. Bom, esta aula tem que ter uma posição. Eu defendo duas verdades nesta passagem. A primeira é que eram verdadeiros cristãos. E a segunda verdade, que eles não perderam a salvação, mas que poderiam estar sob julgamento de Deus para disciplina. Afinal, os que estão na mira da disciplina de Deus são salvos e não pessoas que não fazem parte do rebanho dos remidos. Então, deixe-me explicar a primeira posição. Quase todo o livro de Hebreus é para cristãos. Nossa passagem está toda na primeira pessoa do plural, nós. Então, o autor, sim, ele se colocava entre os que poderiam cair nesse pecado. Eles receberam o pleno conhecimento da verdade, como vimos ali no versículo 26. E, além disso, foram santificados, versículo 29. Só os crentes são santificados, como vimos aqui nesse capítulo 10, versículos 10 e 14. Eles também são chamados seu povo, como está no versículo 30. E com relação à segunda posição que eu defendo, veja, eles não perderam a salvação, porque isso invalidaria a obra de Jesus como grande sumo sacerdote. Onde estaria Jesus enquanto eles perdiam a salvação? Afinal, Jesus não faz outra coisa senão interceder pelos seus, como vimos naquele importante versículo 25 do capítulo 7. Jesus é autor não de uma passageira, mas de eterna redenção, ou seja, de uma eterna salvação, como vimos no capítulo 9, versículo 12. Isto é assim porque somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Aprendemos isso no capítulo 2, versículos 10 e 11. Agora, pode Deus perder filhos e Jesus perder irmãos? Se ganhamos, pelo sangue de Jesus, o direito para entrar na santa presença de Deus, como vimos ali no versículo 19 deste capítulo 10, como é que nós poderíamos perder isso depois? Como Cristo poderia ser nossa esperança e Deus ter propósitos que não mudam se nós podemos perder a salvação? Capítulo 6, versículos 17 a 20. A passagem toda não fala nem de inferno, mas nem de ira. Ao contrário, nós lemos e ouvimos sobre zelo, que significa cuidado. Não há qualquer menção a julgamento eterno no texto inteiro. A passagem desta aula nos leva a muitas questões e pensamentos, mas para não me estender demais, quero partilhar contigo apenas algumas reflexões. Aqueles crentes em Hebreus enfrentaram problemas em sua sociedade. Diante disso, preferiram a honra do mundo
a terem de suportar a vergonha pelo Evangelho. É, algo que não mudou de lá para cá, não é verdade? Quantas vezes não nos sentimos envergonhados dos princípios cristãos quando estamos no mundo? Quantas vezes não estamos pisando, não simples doutrinas intelectuais, mas pisando nosso compromisso com Cristo, nossa filiação em Deus, nossa santidade? Fiquemos atentos, porque não são esses dons e privilégios que estamos desprezando, mas aquele que nos deu os dons, ou seja, Deus. A pergunta parecerá estranha para muitos, mas quem disse que crente não peca? Peca e peca feio. O problema é que crente não admite que peca. Por isso, pode cair no perigo de seguir uma vida de pecado e se afastar de Deus, achando que está tudo bem. Isso é orgulho e da pior qualidade. É arrogância. Quem age assim está desprezando o sangue de Jesus, seu sacrifício, sua obra, o Espírito da graça que vem em direção ao pecador. Crente não peca. Bom, essa é uma teologia má, na verdade diabólica. Isso pode nos afastar de Jesus e nos fazer autossuficientes. A pergunta deveria ser: quem precisa de Jesus? Eu vou responder: bandidos de todo tipo, corruptos, prostitutas, viciados e crentes. Sim, crentes. Todos nós, o mundo inteiro, precisa de Jesus. O que deve chamar a nossa atenção é o fato de que a palavra inferno, em momento algum, é citada nesta passagem. Além disso, apesar de dura essa advertência, ao trazer a palavra fogo, não tem a intenção de passar a ideia de inferno. Fogo, na Bíblia, geralmente fala de julgamento, mas a palavra julgamento, para caracterizar o ensino do inferno, tem de vir acompanhada por uma outra palavra, e a palavra é eterno. Dessa forma, fogo e julgamento, quando acompanhados pela palavra eterno, significa inferno, mas não é o que vimos na nossa passagem. Pode haver punição pior do que a morte física? Bom, quando se imagina sofrimento, logo vem à mente a ideia de dor física. E é terrível mesmo. Mas se engana quem pensa que essa pode ser a pior das condenações. A dor mental e espiritual podem ser piores. A agonia da insegurança, a falta de esperança, o medo do fracasso, a solidão do necessitado, a perda da certeza, a dúvida constante, o fim da alegria, a ausência de paz, a perseguição pelo mal, a ausência do amor, a presença da indiferença, o medo da morte. Tudo isso somado a um caráter arrogante que simplesmente cega a visão para o braço estendido da graça. Olha, humanamente falando, a morte, num caso desse, veja, humanamente falando, a morte é uma libertação para esse tipo de vida. O zelo de Deus é real. Jesus, por zelo, expulsou os vendilhões do templo. Por isso, não devemos pensar que Deus não nos disciplinará só porque nós somos crentes. Ainda que os verdadeiros crentes não percam a salvação, cair nas mãos do Deus vivo, segundo o texto, é coisa horrenda. Então, deve ser mesmo. Deixemos de lado todo o orgulho, arrogância e indiferença para com a obra de Jesus e nos apeguemos a Ele, incentivando uns aos outros para que essa coisa horrenda não aconteça. Há quem diga que explicações que excluem o inferno amaciam essa passagem. De modo nenhum. Tudo isso em nada abranda essa advertência, que deve ser vista como muito dura e tem como alvo aqueles que tratam a obra de Jesus com desdém, como algo sem valor ou de valor igual a qualquer outra coisa comum. A advertência serve aos que desprezam não somente a graça, mas ao que dá a graça, aos que agem com ingratidão. Só resta mesmo a reação zelosa de Deus. Quem age assim
está se colocando ao lado dos adversários de Deus, como nós vimos ali no versículo 27. Mas é sempre bom lembrarmos que aos filhos, disciplina, algo que veremos no capítulo 12, mas aos de fora, o castigo eterno. Por outro lado, as advertências perdem todo o sentido de exortação, ou seja, de encorajamento, se elas são ou penas eternas ou penas após a morte. A advertência, como encorajamento, só funciona para essa vida, para aquele ou para aquela que está se desviando, voltar. A disciplina, nesse caso, sim, ela pode ser muito dura, mas tem como propósito a retomada do relacionamento interrompido com Deus. É isso! Final de mais uma aula. Em nosso próximo encontro, veremos que o autor da carta age como um verdadeiro pastor, pois demonstra grande envolvimento e preocupação com sua comunidade de fé, por meio de intensas palavras de encorajamento e perseverança, e isso logo depois de uma severa advertência. Não perca! E se você gostou desta ou de qualquer outra aula no canal e quer compartilhar estes materiais, fique à vontade, porque os conteúdos são gratuitos. Você pode também colaborar para a expansão do canal, divulgando estes ensinos, ao convidar um amigo ou amiga para se inscrever, fazendo o teu comentário ou deixando um like. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.